Vamos falar de um verdadeiro mistério da medicina. Um daqueles quebra-cabeças de altíssimo risco que os médicos enfrentam na emergência, o abdômen agudo. E o mais interessante, tudo começa com um sintoma super comum, mas que nesse caso é um alarme vermelho. Uma dor abdominal, mas não uma dor qualquer. É uma dor intensa, súbita. E a nossa missão aqui é investigar o que está por trás dela. E aqui está a primeira pista, que é fundamental. Quando a gente fala de abdômen agudo, a dor abdominal severa não é só mais um sintoma na lista. Não, não. Ela é a estrela do show, o protagonista desse drama médico que exige uma resposta para ontem. Então, o que exatamente define esse mistério? Bom, abdômen agudo é essa síndrome, essa dor abdominal que aparece do nada e é tão forte que precisa de atendimento imediato. Mas atenção a dois pontos cruciais aqui. Primeiro, urgente não quer dizer necessariamente cirurgia. Às vezes o tratamento é outro. E segundo, a gente está excluindo dores que vêm de um trauma direto, tipo um soco na barriga, um acidente. Isso é outra história. Para a gente desvendar esse caso, nosso roteiro está bem definido. Vamos investigar 5 tipos principais, como se fossem 5 suspeitos. Cada um tem um jeito de agir, suas próprias pistas, e vamos começar, claro, pelo mais comum de todos. E o nosso primeiro suspeito é o campeão de audiência, o tipo inflamatório. O nome já entrega, né? A emergência aqui acontece porque um órgão interno, de repente, inflama. E essa inflamação é o gatilho para toda a crise. A grande maioria dos casos de abdômen agudo se encaixa aqui. E quem são os criminosos mais conhecidos dessa categoria? Em primeiríssimo lugar, disparado, a apendicite. Ela é a causa número 1 de abdômen agudo que precisa de cirurgia. Mas tem outros bem famosos também, como a colicistite, que é a inflamação da vesícula, a diverticulite e a pancreatite. E olha que interessante, no caso da apendicite, tem uma espécie de roteiro clássico que os médicos ficam de olho. É a chamada cronologia de Murphy. Ela não acontece sempre, mas em mais da metade dos casos, uns 55%, é batata. Funciona quase como uma assinatura, sabe? A dor começa ali no meio da barriga, na boca do estômago. Depois ela caminha, ela migra para o lado inferior direito. E só depois de tudo isso é que vem o enjoo. Essa progressão é uma pista de ouro para o diagnóstico. Mudando de cenário agora, vamos para o nosso segundo suspeito, o abdômen agudo perfurativo. Se o inflamatório vai se desenvolvendo aos poucos, esse aqui simplesmente explode em cena. A marca registrada dele é essa entrada súbita, dramática, que não deixa nenhuma dúvida. E a descrição da dor é assustadora de tão precisa. Os pacientes falam que é como uma punhalada. É um choque de dor, sabe? Aguda, intensa, instantânea, que avisa na hora, olha, algo muito grave acabou de acontecer aqui dentro. E o mais maluco é que a causa dessa perfuração pode ser totalmente inesperada. Existe um caso documentado em que o culpado não foi uma úlcera, nem uma doença. Foi um palito de dente. Sim, um palito que a pessoa engoliu sem querer e que furou o intestino. É uma daquelas histórias que mostram como até a menor coisa pode causar uma emergência gigantesca. Ok, agora vamos analisar dois suspeitos de uma vez, o obstrutivo e o hemorrágico. Colocar os dois lado a lado é ótimo porque ajuda a gente a ver como eles são diferentes. Ambos são emergências graves, mas se apresentam de maneiras totalmente opostas. Olha só o contraste. No obstrutivo, que é um bloqueio, a dor vem em ondas. Aquela dor tipo cólica, sabe? E vem junto com o vômito, a barriga fica inchada. Já no hemorrágico, o problema é sangue vazando. A dor é súbita e não para. E os sinais de alerta são gerais. A pessoa fica pálida, o coração acelera, sinais de choque mesmo, por causa da perda de sangue interna. No caso do hemorrágico, existe uma pista clínica bem específica, quase um truque de detetive, o sinal de Kerrer. Se o paciente se queixa de uma dor no ombro esquerdo que não tem nada a ver com o ombro, pode ser um sinal de que o sangue acumulado na barriga está irritando o diafragma. É uma pista que aponta direto para um sangramento interno. Chegamos ao nosso último suspeito. E ele é, talvez, o mais perigoso de todos, porque é o mais sorrateiro. O tipo vascular. Pensa num mestre do disfarce, um quadro dificílimo de diagnosticar antes que seja tarde demais. A investigação aqui começa com um paradoxo gigantesco. O paciente chega relatando uma dor de intensidade máxima. Muitas vezes é descrita como a pior dor que a pessoa já sentiu na vida. E aí vem a parte que confunde tudo.
Apesar dessa dor excruciante, o médico vai examinar e não encontra quase nada. A barriga está mole, sem aquela rigidez que se esperaria. Essa diferença gritante entre o que o paciente sente e o que o exame físico mostra é a principal pista para pensar no abdômen agudo vascular. Já que o exame físico não ajuda muito, os médicos precisam de outras pistas. E uma das mais fortes vem do exame de sangue. Uma contagem de glóbulos brancos nas alturas, acima de 20.000, é um sinal muito forte de que o intestino está em sofrimento por falta de sangue. É a isquemia. Pois bem, depois de investigar todos os nossos suspeitos, a gente chega a uma conclusão, a um veredito que vale para absolutamente todos os casos, não importa a causa. E o ponto final é este. Não importa se é inflamação, perfuração, obstrução ou uma crise vascular. O veredito é um só. O tempo é o maior inimigo. Um atraso de apenas 2 horinhas para procurar ajuda pode significar a diferença entre se recuperar bem e passar meses em reabilitação. É sério nesse nível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Depois de entender o que está em jogo, os riscos por trás de cada tipo de abdômen agudo, fica claro que, diante desse mistério médico, hesitar não é uma opção. Agir rápido não é só a melhor resposta. Na verdade, é a única resposta possível.